Continuando aqui com a nossa aula aqui da Dario Report, continuando naquele exemplo de vendedores, vou abrir o arquivo de vendedores, vou conectar na base de dados. Na parte do desenhista de SQL, na consulta aqui, vou deixar do jeito que está, sem condição nenhuma. Vamos ver aqui os dados, ó, você vai ver que está inteirinho a tabela de vendedores. Vamos mudar um pouco a formatação aqui do desenhista de relatório, da última vez que eu fiz, para essa nova versão aqui. Vamos dar um zoom. Vamos supor então que eu queira colocar um rodapé. Eu posso vir aqui na aba do Report Container, diminuir essa aba. Esse retângulo aqui eu deixo ele menor. Eu posso vir aqui no menu Insert e pegar um objeto chamado texto, que é o text. Eu venho aqui, rolo aqui para baixo e determino esse objeto. Jogo ele aqui do tamanho que eu quero. Dentro dessa tela que apareceu, para editar o texto, eu posso digitar o texto que eu quiser. Então eu coloco entre aspas, por exemplo, fim do relatório. Eu vou fechar aspas. Feito isso, já é uma string, é um caractere que vai compor esse objeto texto. Eu dou OK. Automaticamente ele já escreve aqui para mim. Do lado esquerdo são as propriedades desse objeto. Eu posso dimensionar ele e trocar cor e várias outras opções. Por exemplo, eu posso clicar e mudar o rotate. O rotate seria a rotação dele, do jeito que eu quero que ele seja visto na tela. Lá ele inverte. Eu poderia deixar 0, que é normal. Eu poderia apertar a opção Frame. Aperto os 4 pontinhos aqui e definir um quadrado para ele. Eu posso escolher uma achura aqui. Posso clicar aqui Outline e posso dar um quadro para ele, um frame. Tá? Tem outras opções aqui também que eu poderia estar selecionando. No caso aqui eu vou clicar apenas nesse frame, deixar do jeito que está. E aqui em cima, nessa aba aqui, eu posso selecionar a fonte. Que fonte que ele vai trabalhar. Por exemplo, vai ser nessa fonte, com esse tamanho. Eu vou marcar que eu quero, por exemplo, ele alinhado no meio, com bold e itálico. Olha lá, então o meu objeto customizado para escrever fim de relatório. Posso colocar ele aqui debaixo. Posso clicar aqui nesse desenho e dar uma cor para ele. Então, ó, eu estou customizando o rodapé. Eu vou aumentar agora o Report Container para ficar bem pertinho dele, para caber mais dados na tela. Vou apertar o botão salvar, vou fechar e vou vir aqui no preview do relatório. Vou colocar aqui um start e você vai ver que para cada página gerada ele coloca esse fim de relatório, certo? Então isso aqui ocorre porque eu programei estaticamente em toda a página aparecer esse objeto. E o recheio fica aqui no Report Container, que está aqui no meio. Agora vamos supor que eu queira criar mais uma coluna aqui na frente do código para o usuário digitar alguma coisa. Por exemplo, a nota desse vendedor ou quanto ele vendeu, mas isso manualmente, escrito a lápis ou a tinta, não é digitar, falei errado. Então eu posso voltar aqui no desenhista, vou vir aqui no zoom, deixa eu achar aqui no start, onde está aqui o zoom. Eu quero, suponhamos que eu queira criar uma coluna aqui a mais, na frente do código. Então eu dou 2 cliques em cima do código, e já me aparece aqui o Header Line. Header Line é o cabeçalho. Data Line é os dados. Então no Header Line aqui, eu paro aqui onde eu quiser
O legal é que se você para no último, para ele já ir lá. Mas eu vou parar aqui no Line Definition só para mostrar. E aperto aqui o Append. Feito o Append, ele está me perguntando o que eu quero inserir. Por quê? Eu fiz uma cagadinha aqui, eu fiz um Append de linha. Eu não quero Append de linha, eu vou cancelar. Então eu teria que estar aqui dentro. Vou dar o Append coluna de novo, para mostrar uma coluna. E vou colocar entre aspas, por exemplo, posição de venda. Fecha aspas. Então, tudo que está dentro aspas é uma string e ele vai ser mostrado. Aqui ele está me falando que o tamanho dessa nova coluna pode ser maior do que a área de impressão. Se eu quero que ele reduz, eu vou falar que sim. Note que agora ele caiu no meio, entre essas duas colunas. Ó. Só para ter uma ideia, para ver o que ele está fazendo, eu vou dar OK. Olha lá que bagunça que ele fez. Tá, então eu vou querer pegar essa coluninha e jogar para frente do código. Para isso eu dou 2 cliques em cima dela, paro aqui em cima e uso essa setinha. Ó. Feito isso, eu estou andando aonde eu quero que ele jogue ela e dou OK. Olha lá, eu já redimensionei aqui, o código ficou para trás. Agora eu quero jogar esse código aqui junto com esse aqui. Então eu vou dar 2 cliques em qualquer uma dessas células, ele já vai me cair no data line. Dentro desse data line, eu vou ter que colocar mais um campinho, que vai ser um campinho branco, para ele criar uma coluna nova. Então não aqui em cima, mas em cima do nome, por exemplo, eu aperto esse botão que é Append coluna e vou colocar um espaço em branco, abrir e fechar aspas, que vai ser um espaço vazio. Ele vai fazer a mesma pergunta que está fora da área, eu vou dar que sim. Ele criou aqui no meio, eu vou dar a setinha para baixo, para ficar igualzinho no header line. Ó. Vai cair aqui, nós vamos ter um espacinho embaixo aqui, um espacinho branco aqui embaixo, para ficar igualzinho. Vou dar OK. Olha lá, agora ele já criou para mim esse campo, a posição de vendas, e não vai estar mostrando nada. Agora eu posso vir aqui e redimensionar esse campo. Ok? Posso esticar esse. Opa, fiz uma cagadinha aqui. Eu posso dar o Ctrl Z. No caso aqui eu estou esticando esse e esse está ficando para trás. Então para resolver isso, você pode dar 2 cliques aqui em cima desse campo código. Aqui do lado direito, nas propriedades dele, tem uma propriedade que chama tamanho, que é o widget. Ele está com 10.65. Eu vou falar que eu quero 20. Vou dar OK. Olha lá, aumentei o tamanho do código. Só que eu não aumentei o tamanho da coluna que se refere à tabela que vai mostrar os dados. Então eu dou 2 cliques nela também. Na opção widget, ó, agora eu estou no data line. Eu posso vir aqui, colocar 20, dou OK. Vai ficar tudo igual. Se eu quiser ajustar o vendedor também para ficar maior, se eu puxar aqui, ó, ele vai esconder o código. Então eu vou dar o Ctrl Z. Então eu dou 2 cliques aqui em cima do vendedor. Vou na opção widget, ele está em 65, eu vou colocar 90. Já sabendo que eu vou ter que mexer no data line, eu posso pular aqui direto, clicar aqui também no nome, 65 eu posso colocar 90. Dou OK, já estiquei toda essa parte. Se eu quiser desenhar uma achura aqui, uma frame, né, para ficar um campinho para o cara digitar a posição de venda, eu posso clicar aqui, posso vir aqui e selecionar todos os campos. Tem uma opção aqui que chama frame, eu clico nos 4 pontinhos, na verdade são 3. Escolho que tipo de frame que eu quero, aperto Outline. Eu poderia definir, ó, com esses pontinhos aqui, tirando da esquerda e da direita. Ó. Outline é tudo. Vou dar OK. Então, o que aconteceu? Eu dei um frame aqui, só no cabeçalho aqui na header line, em todos os campos. Agora eu vou dar um frame aqui, nos dados mesmo, que vai girar. Vou dar 2 cliques. Vou selecionar tudo. Para fazer isso, ó, eu esqueci de falar, eu clico no primeiro campo, seguro o Shift apertado, clico no último, ele já seleciona tudo. Aí eu vou em frame, clico aqui, escolho o frame que eu quero,
aperto Outline e dou OK. OK novamente. Então, já está com o frame. Eu vou dar o salvar, vou fechar aqui e vou testar de novo o relatório. Vou aqui no preview de relatório, Start. Ele vai formatar para mim. Você pode ver agora que no Zoom você já tem um framezinho. Então, sairia o relatório dessa forma e um campinho branco para o cara escrever aqui o que cada um necessita. Poderia ser uma contagem de estoque e tal. Aqui a gente está fazendo um relatório fictício com o vendedor. Mas é isso aí, dá para fazer bastante coisinha aqui tentando desenhar os dados aqui. Mais para frente a gente vai aprender mais sobre isso. Vou encerrar o vídeo aqui, salvando e fechando o relatório.